Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Vila Talk, nosso segundo episódio aqui, conversando hoje numa mesa cheia de amigos, e é um prazer recebê-los. Espero que você goste e aproveite também nesse bate-papo. Então, deixa eu apresentar para vocês quem são os nossos integrantes aqui da mesa, começando pelo Pastor Wagner. Pastor Wagner, dá um oi aí para a galera. Oi, galera, beleza? Estamos juntos aqui. É um prazer estar no Vila Talk, junto com vocês. Espero que faça muito sucesso e abençoe também a vida de muita gente aí. Seja bem legal no coração de vocês. Amém, amém, valeu. Pastor Felipe, mais uma vez com a gente. Então aí, vocês realmente são corajosos, né? Mais uma vez. E também hoje, Pastor Wander com a gente. Dá um oi aí, pai, pra galera. Oi, gente. Além de pastor, pai dele, vocês podem ter percebido, mas ninguém é perfeito, né? Vamos continuar. Muito bem. E a ideia hoje, então, é nós conversarmos sobre um tema que talvez tenha muito a ver com a sua vida, assim como com a nossa, que é pequei e agora? O que a gente faz depois, né? Porque pecado, senhores, nós sabemos o que é, né? Alguns dizem que é errar o alvo, outros dizem que é não fazer o que deveria fazer, mas João já ajudou a gente lá na primeira carta, dizendo que todos somos pecadores, o pecado é a transgressão da lei de Deus, e pronto, né? Então nós sabemos o que é o pecado. E quando a gente peca, fazer o quê? Pecamos. E agora? Para onde é que nós vamos? O que fazer, Pastor Wagner? Ajuda a gente. Bom, a gente pode fazer uma questão de indulgência nova aqui, para resolver um problema sério aí. Resolve o problema financeiro. Novembro, já passou já. Inclusive, nós estamos em época de indulgência plenária, após o dia de finados. Se você rezar algumas ave-marias, algumas coisas assim, você vai aplacar um pouco a ira do purgatório de quem está lá. Então, Começamos bem, as indulgências não pararam de acontecer, tá? Coloca um selo Batista mesmo aí, essa Batista. Eu já sei que vai para a comissão de ética também. Mas é legal a gente pensar nisso. Acho importante a gente trabalhar com isso, esse tema, porque na verdade o pecado hoje está ficando uma coisa muito comum. Assim, é pecado, não é? E aí, se é pecado, o que a gente faz realmente? E o pecado está sendo uma classificação diferente do que era antigamente. Então, por exemplo, quando eu era criança, lá em 1970, alguma coisa, muita coisa era pecado, né? Para algumas igrejas, jogar bola era pecado, assistir televisão. Hoje em dia parece que também mais nada é pecado, né? Os pastores estão falando aí de viver uma vida que o pecado está sendo uma questão de interpretação da Bíblia, não mais de coisas objetivas, né? Ficou muito subjetivo, muito aberto, então... Mas aí a gente vê que o tratamento básico que Jesus faz, que ele ensina, é o arrepender-vos. Eu lembro que uma vez eu estava numa inauguração de uma casa para cuidar de crianças com deficiência. Lindo, muito legal. E quem organizou aquilo lá foi um grupo espírita. Eles fazem muito isso, é louvável, né? Que eles fazem, é muito legal. E aí, então, eu estava lá, eles me chamaram para ajudar na inauguração. Eu chamei um pastor lá para trazer uma palavra lá, e eu fui lá, né? E eu estava comentando com eles, assim, que eu achava muito interessante, na verdade, assim, tudo que está acontecendo no dia de hoje, governos e tal, a gente tem uma deficiência muito grande. Ainda bem que tem um grupo como eles, que fazem e ajudam. Mas por que a gente chegou nesse ponto, que era a minha palavra? Por que a gente chegou nesse ponto de que se não tiver alguém ajudando, a gente não vai conseguir? Eu falei, por causa da mensagem de Jesus, que começou com João Batista, depois Jesus falou, depois os apóstolos falarem. Eu falei, é uma palavra simples, mas começa com A. Aí todo mundo gritou, né? Amor. Eu falei, não, é quase essa. Mas é arrependimento. As pessoas não se arrependem dos seus erros, elas continuam errando e continuam errando, e isso traz uma falta terrível de convivência, de relacionamento, até de condições da gente suprir as necessidades. Então, ainda bem que tem algumas pessoas que fazem. Então, eu elogiei o trabalho deles, mas lembrei o Evangelho de Jesus, que é arrependimento. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente trata isso na conversão, mas depois não trata mais. Parece o seguinte, eu já me converti, agora está cegado, agora é só... Inclusive, os batistas falam muito mal de alguns irmãos presbiterianos,
Porque eles dizem que o presbiteriano tem essa linha, né? Não, já me converti, estou salvo, estou garantido, agora posso pecar à vontade. Mas os batistas não falam isso na teoria, mas na prática sim, né? E aí qualquer pessoa que viva essa prática, para mim, está em erro terrível. Porque, bom, ele está vivendo em pecado, ele sabe que é pecado, a Bíblia diz que é pecado, mas ele diz mais ou menos assim, aí cai naquela questão também do perdão, mas Deus perdoa e tal. Então, cara, para mim começa no arrependimento. É o principal de tudo ali. Ótimo, perfeito. Ô Fê, fala pra gente. Então, se o arrependimento envolve essa confissão e tudo mais, eu preciso mesmo confessar meu pecado? Não dá só para eu dizer assim, gente, ó, tá, cansei, não vou fazer mais, né? Prometo que eu não faço de novo. Preciso confessar o pecado? Por que eu preciso passar por isso? Eu acho que sim, a confissão ela envolve não muito o que Deus vai nos conceder a partir dela, mas em como nós vamos nos sentir após confessar. A gente lê lá 1 João, né? Se confessarmos nossos pecados, né? Nós seremos purificados pelo sangue de Jesus e ao mesmo tempo João fala que nós teremos comunhão uns com os outros. Porque a gente às vezes até concorda com a doutrina em si de que confessar pecado, Deus perdoa, a salvação é por graça, só que isso não vem para cá, né? Fica somente aqui. Então, o exercício da confissão é também uma forma da gente recalibrar o nosso próprio coração quanto àquilo que a gente crê. Então, a gente até sabe que Deus é perdoador, mas a gente não se sente muitas vezes perdoado. E o exercício da confissão, eu creio que é um exercício para a gente sempre se conscientizar de que, ainda assim, apesar de nós, apesar da nossa inclinação em sempre, muitas vezes, confessarmos e lá na frente novamente cometermos o mesmo pecado, nós ainda assim temos a graça de Deus que nos perdoa. Tanto os pecados que já cometemos, os pecados que nós estamos talvez aqui numa condição necessitando de arrependimento, mas também até aqueles que a gente não sabe que nós também iremos cometer. Então, acho que o exercício do arrependimento envolve, obviamente, o cumprimento daquilo que é o mandamento do Senhor, para como a gente lida com nossos próprios pecados, mas também, principalmente, é para nós, né? Uma maneira da gente convencer o nosso coração de que a graça é real, de que o perdão de Deus é real, e de que isso afeta a nossa relação com Ele, mas também não só em termos de sermos convencidos de que nós somos perdoados, mas também de nos sentirmos perdoados. Né? Acho que é muito por aí. Muito bom. Pai, Pai, que isso? Tem que manter as pai, formalidades dessa mesa aqui. Pastor Vans, Pai, nós estamos certos, pai. Pai! Estamos entre amigos. Projeto É outro Cristo, é outro Cristo que fala isso aí, né? Meu pai, pequei. Então, tá Perdoe. Mas, pai, diz aí pra gente, se pecado é pecado, por que é que a gente valoriza uns mais do que outros? Né? Aqui, na nossa igreja, você que tem acompanhado nossas EBDs, nós estamos estudando um livro chamado Pecados Intocáveis. Né? O livro do Jerry Bridges, da editora Vida, se não me engano, ou Vida Nova. E ele trata justamente de pecados menores que nós tratamos como se fossem nada. Né? Então, a fofoca, a ira, a irritabilidade e tudo mais. Por que a gente tende a olhar para o pecado e dizer, pequei, mas talvez não foi tão grave quanto o outro? Por que a gente faz essa escala de valorização? Minha esposa estava com uma crise no ciático. Sua mãe também, tá? E ela começou a tomar os remédios para a dor. E esses remédios para a dor, a gente pensa que ele acaba com a dor. Na verdade, esses remédios aumentam a sua resistência à dor. Durante muito tempo também a gente viveu um evangelho e viveu um cristianismo onde era extremamente a alma que pecar, essa morrerá. Então, assim, para as pessoas conseguirem viver, muitas delas tornaram a tentar qualificar esse pecado. Então, quando, por exemplo, hoje em dia a gente diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se você for ver muito crente se ouvir esse discurso, ele vai falar que não é tão verdade assim. Parece que depois que a gente se converte, a gente não peca mais. Então, assim, é mais fácil a gente tratar daquele pecado que eu acho que eu não vou fazer, daquele pecado que é do outro,
daquele pecado, por exemplo, aquela frase que o pessoal fala, não roubei, não matei, estou aqui, não me prostituí, podia estar me prostituindo, mas estou aqui só arrumando confusão com os irmãos, gritando com todo mundo. Então, para a consciência humana, ela poder sobreviver, ela tenta minimizar o efeito da dor. Porque se você for lá em Salmo 51, você vai perceber quanto Davi sofre com o seu pecado, ao ponto de pedir para Deus não tirar o nome dele, não se afastar dele. Então a gente gradua isso primeiro para poder viver. Mas também tem o outro lado. A gente se acostumou tanto com isso, que a gente vive essa vida, e modernamente falando, na época que a gente está, as pessoas não têm mais noção de pecado, porque o evangelho deixou de ser Cristo, começou a ser eu. Então eu não peco. Eu posso ter tratado de qualquer maneira, eu posso fazer isso de qualquer maneira. Então, a gente qualifica os pecados, primeiro, aqueles que aplacam a nossa ira, a nossa dor, que nos distanciam da ira de Deus, aparentemente, e nos fazem, e a gente sempre vai usar padrões. Por isso que lá em Romanos 12 diz para a gente não se conformar com o mundo. Um dado interessante, por exemplo, antigamente, as irmãs na igreja, elas não mantinham relações sexuais com seus namorados, e isso era certo, mas, milagrosamente, muitos nenês nasceram de 6 meses com 4 quilos, porque a gente vivia a mesma ética que o mundo vivia. Para o mundo, a moça não poderia ter relações com seu namorado, isso era vergonhoso para a família. A gente fez um padrão diferente, a gente não é mais referencial porque a gente esqueceu de quem nós somos. Esqueceu que nós fomos chamados para ser luz, para ser representante do Cristo, não representante como substituto, mas a pessoa que é olhada e lembra de Jesus, Reverbera, né? Reverbera, e a gente esqueceu desse padrão. Então é muito mais fácil a gente diminuir o padrão, se acomodar nele, do que ser confrontado dia a dia com o pecado. Estava lembrando aqui, eu até fui consultar a expressão aqui. O Tim Keller, ele tem uma expressão que ele fala que hoje os crentes, eles muitas vezes estão vivendo um deísmo terapêutico moralista. O deísmo, a gente sabe, é aquela doutrina que tirou o aspecto relacional do próprio Deus, né? Deus nos criou, mas não tem mais revelação, ele não se relaciona com a gente. Então, muitas vezes essa diminuição, né, moral do pecado, isso dá por quê? Porque a gente entende que Deus está lá. E a gente tem que querer que Deus está lá, porque isso é terapêutico para a nossa experiência humana, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente administra isso de maneira moralista. Se eu estou vivendo bem, esse Deus ele virá a mim me abençoar. Se eu não estou vivendo bem, ele fica lá e eu fico aqui. Então, eu não nego ao Senhor, mas também eu preciso dele para que ele venha me recompensar. Então, a vida passa a ser o quê? Eu não estou preocupado mais com aquilo que moralmente afeta esse Deus. Mas de que maneira eu faço coisas que serei depois recompensado por esse Deus, né? É um paganismo que, em vez de ofertas e oferendas, eu ofereço a minha moralidade. Exatamente. Mas ele tem um agravante, sabe qual? Porque Deus deixou de ser Deus. Sim. Na verdade, Deus começou a ser eu mesmo. Exato. Eu sou meu próprio Deus. Então, assim, o Deus que a maioria das pessoas enxergam, a maioria das pessoas que enxergam dessa forma, não a maioria das pessoas, é um Deus que é um Deus serviçal, um Deus da ordem do serviço, um Deus que está aqui para me alegrar e me fazer feliz, um Deus que está para suprir as minhas necessidades, não porque Ele é bom, mas porque Ele tem obrigação comigo. É mais ou menos que nem filho que chega numa certa idade, eu não pedi para nascer, eu não pedi para isso, aquilo, embora não tenha Estou sentindo feito uma isso, DR aqui. A gente vai ter que virar a cadeira para cá. Mas assim, Decimal eu não sou. Gente, isso aqui é um podcast batista, não é caso de família, não. Tá? esculachos de família. Mas assim, e você percebe que, na verdade, talvez algumas coisas não sejam mais pecado, porque a gente perdeu a noção de quem Deus é. Perfeito? Acho que em Romanos 1, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele vai tratar exatamente isso. Ele está falando de pecado, ele vai inclusive tratar isso como pecado, só que ele vai falar assim, justamente dando essa ideia de que a gente está parecendo Deus e que a gente está querendo ser Deus. Trocaram a gente... agora, né? Exato.
Então, assim, olha, agora eu estou me igualando a Deus. E aí, Deus, vamos discutir se isso está certo ou está errado. É tipo assim, subirei nos céus, acima do trono das Exatamente. O pecado mais antigo continua sendo o mais normal do mundo. Entra naquela troca de chave que aconteceu, né? Então, antes eu obedecia porque a regra era obedecer. Agora eu obedeço se eu sentir que eu devo obedecer. Porque, afinal de contas, se me faz bem, que mal tem. Né? Então, Deus é malvado. Enfim. Tirou minha felicidade. Apesar desses pontos, a gente, e aqui como pastores, também reconhecemos que nem sempre os tratamentos são certos quanto aqueles que confessam seus pecados. Né? Talvez a gente possa entender que existam dois tipos de confissão. Aquele que João diz, né? Confesse os seus pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo para fazer muito mais, e tudo mais. E Tiago depois também vai dizer, lá no capítulo 5, se não me engano, né, no final da carta, confessem uns aos outros os pecados de vocês para serem curados. E esse movimento de confissão geralmente acontece com liderança, com pastores, alguém que é referência, né, de uma vida espiritual, de instrução na vida de alguém. E dentre esses cuidados pós-confissão, um que nem sempre é tão bom de se viver é a famosa disciplina. Né? E aqui na igreja a gente sempre comenta sobre isso, que a disciplina não é castigo. Né? A disciplina não é necessariamente, você vai sentar ali no cantinho, porque, né, menino mau, você vacilou, vai ficar sentadinho aí. Mas a disciplina é um processo de cuidado. Ao mesmo tempo, sabemos que nem todas as lideranças e nem todos os pastores são, talvez, saudáveis ou não exercem essa disciplina de forma saudável. Como é que eu sei que eu não estou diante de uma liderança tóxica que, ao invés de estar sendo cuidado sobre o meu pecado, sendo pastoreado, eu estou sendo, de fato, submetido a um castigo, talvez um abuso psicológico, né? Alguma forma que não seja bíblica desse trato pastoral. Como é que eu sei, pastor Wagner, se eu estou sendo cuidado de fato ou se eu estou sendo usado como alguém que merece punição? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, tanto o pastor que vai cuidar das suas ovelhas, como as ovelhas que vão ser cuidadas pelo pastor, é por que a gente crê naquilo que crê. Começa por aqui. Por que eu creio nisso? Quais são as autoridades que regem aquilo que a gente crê e que determinam tanto a questão do pecado quanto a disciplina? Quando a gente tiver isso bem estabelecido, a gente vai caminhar muito bem, muito tranquilo. Porque a gente vai entender disciplina como disciplina, igual a gente na escola. Português, matemática, é disciplina. É uma coisa que orienta a gente, que capacita a gente, que faz a gente caminhar bem no objetivo que a gente quer. Então, uma disciplina bíblica ou eclesiástica que for baseada na Bíblia, cara, ela vai trazer transformação, crescimento, ajustes. Inclusive o texto de Tiago que você citou, para mim ele não tem aquela função mal usada, inclusive por algumas, vou chamar assim, denominações ou até seitas, que o objetivo é eu ficar confessando o meu pecado particular para outras pessoas. Para mim, o texto tem a ver com confessar o meu pecado como Jesus ensinou. Se você pegou contra o seu irmão, vai lá e confessa para ele, trata com ele o seu erro. Então, eu tenho que confessar o meu pecado para o meu irmão quando eu errei com ele e assumir o meu pecado. Aí eu comecei com arrependimento, beleza. Comecei com arrependimento, vou tratar isso e vamos caminhar. Então, a gente vai estar bem como irmãos, vai estar resolvido. Se a gente entrar na disciplina bíblica, a gente resolve. Então, essa teoria é bonita, mas na prática, às vezes nem sempre é tão fácil assim a gente colocar isso na prática. Eu tive um caso de uma senhorinha que eu amo muito, mas ela deu uma pisada na bola um dia lá. E aí não precisa entrar em detalhes. Mas aí eu precisei chamar ela para conversar. Cara, e não adianta a gente chegar com aquela teoria linda, um monte de texto bíblico e falar que tem que tratar as coisas com segurança, baseado numa fonte que valha. E foi isso que eu falei para ela. Olha, a primeira coisa que eu preciso falar para a senhora, eu estou tratando a senhora como se eu conversasse com a minha mãe. Uma vez que a senhora tem mais idade que eu, mas eu sou seu pastor. Eu me sinto no direito de chamá-la aqui para conversar, mas é como se fosse a minha mãe, com carinho, com amor, com a preocupação, mas a gente precisa resolver um problema. Aquilo que aconteceu, e aí eu expliquei toda a situação, ela ficou envergonhada com a situação, então isso para mim trouxe um alívio.
a vergonha mostrou que há algum arrependimento, que aquilo foi desconcertante para ela. É uma coisa natural, né? Beleza. Então eu comecei, olha, agora nós vamos usar a autoridade que Deus deu para corrigir todos nós cristãos. A autoridade que serve para eu corrigir a senhora, a autoridade que serve para me corrigir, seja quem for, né? A autoridade que eu tenho que usar para corrigir os meus filhos, essa mesma autoridade. E aí abri a Bíblia e comecei. Aí sim, fui para os textos bíblicos, alguns bem específicos, para mostrar para ela onde é que ela tá, onde que ela tinha errado e o que a gente precisava fazer a partir dali. Então, ela não viu como uma supremacia, ela não viu como eu que seria a autoridade sobre ela, ela viu como alguém que está cuidando dela, como um filho que amasse a sua mãe, ou como um pastor que ama a sua ovelha, ou como alguém que está interessado em trazer realmente uma disciplina, uma orientação para caminhos melhores, tirar daquela situação do peso, da culpa, do próprio pecado, do problema de relacionamento com Deus, e a gente resolver tudo isso e caminhar para frente. E aquilo foi uma experiência muito legal, marcou muito meu coração, não sei se dela, não sei nem se ela lembra, mas o meu coração marcou, porque eu comecei a pensar assim, como é que eu vou falar com ela? Uma senhorinha legal, gosto dela, mas precisava tratar isso, né? Então foi uma situação difícil, que eu acho que começa por aí. Se tanto o pastor, o líder, né, o pai, o irmão, ele tem a mesma fonte de autoridade que vem do ensinamento bíblico, cara, a gente já começou bem. Mas, primariamente ainda, a gente tem que se posicionar quem que realmente a gente é. Para que a gente lembre que a autoridade vem do próprio Cristo, não da gente. Se a autoridade vem do Cristo, cara, nós somos irmãos. Nós queremos o bem comum. Nós queremos... E aí a gente vai usar até capacidades que a gente tem para abençoar, para cuidar. Se Coríntios 12 vai dizer que Deus deu dom para a edificação da igreja, a correção, a disciplina também é para o crescimento da igreja, para a edificação, para tirar aquilo que foi errado. Como o pedreiro estava construindo, construiu a parede no lugar errado. Agora tem que quebrar tudo e construir no lugar certo. Não é uma punição, não é um castigo. Mas eu não posso deixar a parede no lugar errado. Eu tenho que tirar e construir no lugar certo. E aí, no final, todo mundo olha e falou, pô, valeu a pena. Ainda bem, teve o prejuízo de ter que tirar a parede, colocar, mas valeu a pena. Eu acho que isso que é a disciplina bíblica. E esse é o caminho para a gente não achar, e a gente como pastor, não virar uma pessoa tóxica, e não usar interesses pessoais, né? Começa por aí. Quem são? Com quem a gente caminha? Aonde que eu quero chegar com isso? Quais são as fontes de autoridade? Tanto em termos de pessoa, quem dirige, como para usar, né? Nos argumentos, vamos chamar assim, a lei, né? Ainda que a gente não veja a lei mais do Antigo Testamento, mas é a graça, ela nos constrange. Então, o que eu olho que Deus esperaria de mim? O que Deus já fez por mim? Para eu não caminhar mais nesse problema. Eu me estendo demais nas minhas palavras, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer. Sabe o que isso me faz lembrar uma coisa? A gente vive o Evangelho Tabajara, muitas vezes. Eu lembro que a galera, seus problemas acabaram. A partir do momento que você aceitou Jesus, isso é um dos erros do salvacionismo, Perfeito. de que você não tem mais problema nenhum. Então, você não tem, eu vi até um pastor uma vez pregando assim, eu não preciso pregar mais nada para vocês, porque vocês já estão salvos. E a gente esquece que nós não vivemos também, nunca tivemos um período tão pobre em Bíblia, conhecimento e prática. Quando você fala, por exemplo, naquele livro Pecados Intocáveis, muitas vezes as pessoas ainda não perceberam, porque algumas coisas são socialmente aceitas. Contar segredo um do outro é muito aceito. E tem Contar segredo. A evolução do fofo. Aí tem um escritor que uma vez disse assim: segredo é aquilo que você conta para uma pessoa de cada vez. Ou a gente pode parafrasear para o Evangelho, pedido de oração é aquilo que você fala para uma pessoa de cada vez. Eu ia falar isso agora, que a fofoca virou pedido de oração, né? Sim. Mas, assim, às vezes as pessoas não sabem. Eu lembro que uma menina se converteu lá na igreja que eu fui membro quando era jovem. Aí ela tinha um momento lá com as meninas, ela começou a falar: ai, irmã, que eu fui no motel tal, que coisa mais linda. As salas são assim, tem tal coisa. Aí uma olhou para outra, porque o namorado era crente, além de tudo. Mas uma olhou para outra e falou assim: pô, o que está acontecendo? Mas para ela que vem de um lugar que isso moralmente é aceito, que é comum, o evangelho é totalmente diferente.
a intenção, o que é pecado ou não. E a gente ainda, muitas vezes, defende que pecado é o que Deus coloca como pecado para tirar a graça da vida, sabe? A gente tem essa ideia que Deus está nos podando, não que Ele está nos protegendo. E que a vida de fé é sem graça, né? Inclusive, normalmente as pessoas perguntam assim, pastor, você não tem uma lista de pecados? Você pergunta qual? Os que eu cometo, né? Aí eu tenho uma lista grande. É melhor não bolsa. Mas a gente não pode esquecer que a gente fala muito sobre disciplina corretiva e a gente esquece da disciplina preventiva. Às vezes as pessoas realmente não sabem. As pessoas vieram de outro ambiente, às vezes, até os que são criados na igreja, muitas vezes vivem num ambiente que não é saudável. Então, a gente tem que investir numa coisa. Se para aplicar Romanos 12, para a gente não conformar com o padrão do mundo, a gente tem que saber qual é o padrão de Deus. E nós estamos falhando muito nisso. Mas acho que nós estamos numa época que as pessoas não querem gastar tempo de aprender, de ouvir, de ter que ler. As pessoas não querem. Elas querem, mas passa uma lista aí, tá bom. Né? Elas não querem, rapaz. E o preventivo está muito difícil. Muito difícil. Elas querem uma coisa rápida, sucinta e pronto. Né? É a chave, né? É a chave para você destravar isso aqui. Né? Eu acho uma coisa assim. Acho que vocês estão subindo uma escadinha aqui, eu só vou só empurrar agora para a gente colocar lá. Espero que a gente não caia do abismo. Tá? Não, que isso. Eu acho que assim, uma das melhores maneiras para a gente preservar a disciplina da igreja, sem se perder no processo de aplicá-la, é sempre a gente se perguntar o que está em jogo no exercício da disciplina. Porque, às vezes, a gente pode correr o risco de estarmos assim justificando nossas ações por anseios de justiça que a gente tenha numa dimensão mais horizontal da nossa comunidade. Então, a gente está encarando um problema aqui que a gente tem que resolver porque vai envolver o relacionamento com pessoa X, porque vai envolver o ministério e tal. Só que a gente se esquece que, assim, quando alguém se batiza, essa pessoa se batiza porque uma comunidade, como bons batistas, a gente tem que dar essa carteirada, né? Aceita a profissão de fé de um indivíduo e testifica que essa pessoa ela é crente, pelo menos pela sua confissão pública, e ela é batizada. Quando a gente chega no extremo de Mateus 18 e exclui alguém, é porque nós estamos reconhecendo que nós erramos. Nós percebemos que, assim, nós não temos ali como fazer um raio-x de fé em alguém, e o testemunho dessa pessoa testificou agora que ela não é alguém que é digna do nome de Cristo, e por isso, como Jesus orienta, a gente passa agora a tratá-la como pagã, né? Mas o grande ponto, no final das contas, é que o que está em jogo é o próprio Evangelho. É porque a comunidade, ela nasce do Evangelho, e se ela está indo contra o Evangelho, ela precisa ser alertada contra isso. Então, quando a gente exerce disciplina apenas por caprichos nossos, do moralismo que a gente tem em nossas igrejas, né? Você não pode fazer isso aqui, não pode se vestir assim, não pode fazer tal coisa, não pode assistir isso. A gente está apenas colocando padrões que a gente está tendo de influência cultural, de influência pessoal, e não está o evangelho no meio, para que essa pessoa entenda que assim, você está afetando o evangelho. Porque se o seu pecado ele não é um pecado que é encarado agora com arrependimento, confissão de pecados, você está indo contra a sua própria confissão mesmo, de quem você é, da comunidade que você está. Então, acho que para a gente não cair no abuso, tem que começar desde um pastor para uma comunidade inteira saber que a peneira que a gente tem para exercer a disciplina é o Evangelho. Isso aí é um ponto fundamental para nós, porque é o Evangelho que, no final das contas, vai trazer para nós a autoridade, né? Com que autoridade que a gente exerce a disciplina? Né? Só acho que tem que tomar um cuidado. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas há um perigo na sua frase, que é o seguinte: a gente não considera que a gente errou no começo da disciplina. A gente começa a entender que a gente errou quando a gente vê que naquela pessoa não há arrependimento. Geralmente, a gente tem tratado, quando a gente vai para a disciplina, já achando isso. Por que são dadas todas essas oportunidades? Porque existe a didática de Deus aí. Às vezes eu não percebi mesmo, às vezes eu não sei aquilo ou não percebi. Então são dadas todas essas oportunidades para você resgatar o irmão. E a palavra sempre é: ganhaste o seu irmão. Só se considera gentil e publicano após a exposição para a igreja. Normalmente o que acontecia
é que já se partia desse princípio que a pessoa era gentil publicana antes mesmo de saber, antes mesmo de perguntar, e às vezes não era fato e verdade aquilo que aconteceu. Então, assim, a gente só erra no Evangelho quando a gente premedita algumas coisas baseadas na parte errada do texto. Sim. Ou seja, até aquele momento, a pessoa que está sendo disciplinada é chamada de irmã. Sim, mas eu quis dizer isso mesmo. Exatamente. Eu quis dizer isso mesmo. Não foi, é só para alertar. Talvez eu fui mal interpretado pela maneira como eu construí, mas a ideia é pensar assim, quando chega no ponto de excluir alguém, sim, é porque nós estamos reconhecendo nossa limitação. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando você exclui alguém, e a gente está pensando, normalmente a gente está pensando na instituição. Você não é mais membro dessa igreja. Uhum. Mas imagina o corpo de Cristo dizendo, essa pessoa não faz mais parte do corpo de Cristo. É uma questão espiritual que a gente tem que pensar sempre. Né? A gente está dizendo, essa pessoa não passou pelo arrependimento, não passou pela regeneração, ela não tem nada. Exato. E aí o testemunho dela lá atrás foi mentiroso, ela se enganou e enganou todo mundo e chegou nessa condição. Né? Então, seria o caso da gente tratá-la, se ela quiser reconciliação, tratar como uma nova convertida. Agora que ela vai passar pelo processo de conversão. Né? Mas, às vezes, a gente vê na própria igreja batista, a gente saiu de uma igreja, foi excluído lá, depois a outra igreja recebe aqui e tal, e está tudo bem. Né? Mas sabe qual é o meu cuidado aqui nisso tudo que a gente está falando? Conheço uma pessoa que ela caiu em pecado e ela precisava de tratamento. Assim, domingo de manhã ela procurou o pastor desesperada, chorando. E tinha assembleia naquele dia, ela foi escolhida no mesmo dia e foi colocada para a igreja e registrada em ata quando era pecado. Nossa. Eu sei que não era a sua intenção ali. Não é isso. De ninguém, mas assim, a gente esquece que a Bíblia diz que a gente tem que tratar e receber o que peca com misericórdia. Sim. E eu acho que se a gente entender, isso que eu perguntei aqui, se a gente entender que a exclusão realmente significa assim, nós não consideramos essa pessoa uma pessoa convertida. Sim. Ela não caminhou com a gente como um convertido. E ele, como disse a palavra de Deus, a gente precisa considerá-lo como gentil e publicano, não como cristão. Então, para a gente chegar nessa conclusão, tem que andar muito. Não pode ser uma coisa movida por sentimento. Não pode ser uma coisa de uma assembleia. Né? Tem que ser. E outra, a gente podia começar a ver isso também na própria confissão de fé dela para o batismo, por exemplo. Você está entendendo o que significa esse batismo? De repente a gente também está muito pragmático. Vem, participa dessa classe, faz a confissão, Eu acho que às vezes a porta é aberta demais e aí depois a gente não consegue administrar coisas que a gente não fez a triagem correta, né? Se eu posso dizer assim. Mas acho que tem um ponto antes aí, que até fala que o pastor Wanner colocou aqui, desse exemplo que ele tem. Eu acho que a gente é muito bom em descrever o evangelho. O que eu quero dizer com isso? Se você às vezes chegar nas suas comunidades, e eu sei que há exceções, e ainda mais no mundo de hoje é bem difícil, até o pastor Wagner fez uma fala anterior aqui, se a gente colocar num cenário mais idealizado para as pessoas responderem uma prova a respeito do que elas creem das doutrinas básicas, elas vão se dar, vamos pensar num cenário mais idealizado, elas vão saber ali responder de imediato, Cristo Jesus morreu pelos pecados, sou perdoado, a salvação pela graça, tudo certo. Se eu conseguir pelo menos responder, eu já estou até feliz. Ele é muito otimista. Eu estou muito otimista, né? Ele é novo, deixa eu chegar na idade do pastor Wagner. Mas hoje, aonde eu estou querendo chegar? É que assim, às vezes a gente é muito bom na decoreba da doutrina, só que falta para nossas comunidades cultura evangelical. A gente não tem muitas vezes nas nossas igrejas uma cultura em que temas como graça, arrependimento, misericórdia, perdão, estão permeados ali. E aí, obviamente, a gente vai entrar em outro assunto. Aí envolve uma cultura de discipulado, envolve tudo que vai promover. Para que chegue nesse momento, e um pastor tem um mínimo de bom senso, para mesmo que seja no dia da Assembleia, ele fala, peraí, antes de qualquer coisa, isso aqui não é uma oportunidade da providência, né? Que essa Assembleia está ocorrendo. Não. Nós somos uma comunidade marcada por graça, perdão, misericórdia, etc. Nós vamos ouvir, aconselhar, exortar. Então, eu acho que tudo passa muito pela própria igreja local. Né? O que ela tem de fundamentação ali a respeito do evangelho em si, na sua vida mesmo, como comunidade, para que aí seja natural a maneira como, biblicamente, a gente administra a disciplina. Porque chegar num nível de você chamar duas testemunhas, o negócio está começando a ficar mais complicado. Nossa, chegar para levar numa assembleia é crítico isso. E aí, quando eu comento de que nós vemos que nós erramos, é no fato de chegar ao ponto de excluir alguém, é porque, assim, primeiro a condição nossa tem que ser de lamento, né? Nós, infelizmente, temos uma pessoa que ela não testificou, e aqui eu estou colocando
não dá para ter uma estatística aqui, né? Mas no ponto de que, assim, quem chega nesse ponto, em linhas gerais, é alguém que deu todas as provas de que ela não confessa a Cristo. E aí eu entro na sua fala. Nós agora consideramos tudo isso, que ela... e aí aquela coisa, né? A nossa consideração ela é subjetiva, nós estamos vendo um testemunho e fatos de que ela não é regenerada, de que ela não foi transformada pelo Evangelho. Só que agora nós olhamos para ela como uma carente. Como alguém agora que precisa ouvir o Evangelho para que ela seja agora resgatada disso, né? E aí precisamos ver se a gente conseguiu ensinar bem para uma pessoa como essa o que é o arrependimento. Perfeito. De repente ela chegou motivada por todas as atividades da igreja, a cultura da igreja, com pouco que ela sabia e convenceu todo mundo, mas arrependimento de verdade, por isso que eu falei, sem arrependimento não chega a lugar nenhum. E voltando um pouco ainda na questão da confissão, né? Tem uma das coisas que a gente estava conversando com nossa liderança aqui, tem tantas coisas que a gente acha que é fraqueza e que é um demérito, que na verdade são pontos muito fortes. Que dentro de tudo que a gente está falando, dessa sua última consideração, a gente precisa ter muito valor daquele que tem coragem de vir confessar o seu pecado. Porque a confissão não é somente como se tivesse, né, o pastor dentro da sala, vou confessar meu pecado. Não, então faz o seguinte, faz isso para você se acabar, né? Mas a ideia da confissão é justamente, no meu olhar, a expressão do coração arrependido. Que entendeu que está andando por caminhos errados, que sabe que não pode continuar, está dizendo, minha vida está assim, agora me ajuda, o que eu faço? É admitir. Confessar é admitir, né? Reconhecer e mostrar disposição para consertar o problema, né? E lidar com as consequências. Né? Boa, com certeza. Saber que tem prejuízo, né? Exatamente. Porque isso é uma grandeza. Com certeza. Não é uma fraqueza. É que a gente vive numa sociedade em que a nossa imagem é muito importante. Né? Pode ver que o Demeter também cortou o cabelo dele, bem bonitinho para gravar. Ele não avisou ninguém, né? Vamos gravar lá. Vamos gravar. Veio de conjuntinho. Vem todo mundo despenteado, vai ser mal, né? A imagem é muito importante, a imagem fala muito. Hoje não tem café, na minha vez tinha café, tinha água. Aqui olha, porque hoje eu fui convidado, tá? não tem nem café. Olha só. Reclamar para a produção aí depois. Com você ou é comigo, né? Eu não sei, a vez que eu vim tinha, tá o problema de vocês. Todo problemas de família, casos de Tem que família. falar com a técnica ali, entendeu? A técnica lá também. Produção, por favor, produção, cafezinho aí, né? Mas acho que a imagem é mais importante hoje em dia do que o relacionamento com Deus. Verdade. Por isso que as pessoas falam assim, não, tudo que eu fiz não me arrependo. O mundo ensina isso. Você tem que fazer as coisas que você não se arrependa depois. Só que o mundo não classificou o que é que você vai fazer que você não precisa se arrepender. Então, o que as pessoas ouvem e aprendem é o seguinte, faça tudo, não se arrependa de nada, não interessa o que você vai fazer, né? Mas a vida cristã é isso. Vamos viver uma vida que a gente não precisa ficar se arrependendo o tempo todo. Eu vou viver corretamente, vou viver meu relacionamento com Deus. Aí eu vivo aquele relacionamento gostoso com Deus. Que a hora que eu tenho um pecado, aquilo me incomoda sozinho, eu não preciso de outras pessoas para vir falar comigo, né? Mas a pessoa que está muito preocupada com a imagem, ela vai ter esse problema. E às vezes é mais remorso do que arrependimento. Remorso porque pegaram, porque ficou sabendo, porque caiu a imagem e tal. A fala do pastor Wander foi muito importante. A primeira que ele fez sobre a gente perder Jesus dessa conta. Sim. E aí quem é o padrão? O padrão é a gente. Então fica muito subjetivo, né? Enquanto para mim a minha imagem administrável que eu entendo que é o Cristo. A gente precisa de Cristo. Perto de você eu sou maravilhoso. Perto de Jesus eu sou só um pouquinho maravilhoso maior. São maravilhoso maior, mas Perto de Jesus eu sou o Felipe. Tipo isso. Mas e, então, passado esse ponto, só para a gente bater o martelo. Então, quer dizer que se eu errei, eu pequei, eu confessei, eu procurei ajuda, eu não preciso mais ser levado para a Assembleia, ser excluído da igreja, não preciso perder o convívio dos irmãos, eu posso ser tratado, né? Tem aquilo que o Felipe falou, né? Tem que assumir as suas consequências. Claro. Eu acho que os frutos de arrependimento têm que ser evidentes, né? Não é só dizer, porque às vezes a pessoa é muito corajosa para chegar numa mesa e falar alguma coisa, mas acho que tem que ser coerente o que depois a gente vai ter de resposta a partir disso, né?
é uma vida disposta a assumir consequências, a lidar com a necessidade de amadurecer, etc. Isso, mas a ideia é partir desse ponto mesmo, né? De alguém que, digamos assim, cumpriu esses requisitos, mas que não necessariamente precisa ser tirado da comunhão da igreja e tudo mais. Como o caso que a gente escuta de outras lideranças que aí sim são tóxicas, né? De fulano que pecou, não faz parte da igreja, você não pode conversar com ele, você não pode falar mais com ele, corta os seus vínculos todos porque ele está em pecado lá. Enquanto muita gente busca esse tratamento, né? Então é a ideia de que há tratamento. Com certeza. Né? A graça, né? Eu acho até que essa visão é a visão de nossa comunidade de santos. Então, para você estar com a gente, você precisa ser santo. E se você não é santo, você não serve para estar conosco. Tanto quanto nós somos. A comunidade evangélica é uma comunidade missional. Nós temos uma missão, que é levar a grandeza de Cristo para aqueles que estão perdidos. E a gente, levando essa grandeza, independente da pessoa reconhecer ou não, nossa missão é levar a grandeza de Cristo, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, que Ele morreu na cruz, mas que Ele teve um poder para ressuscitar, inclusive. Então, nossa missão é essa, levar a grandeza de Cristo Jesus para as pessoas. E aí, quando a gente pensa nisso, eu não estou pensando em quem serve ou não serve para estar na nossa comunidade. Eu estou pensando que a grandeza de Cristo precisa ser exaltada dentro da nossa comunidade e fora da nossa comunidade. Então, se tem alguém dentro que está com um problema e chegou até nesse ponto de ser excluído, até, eu acho que é uma pessoa que também precisa de um novo tratamento, um novo recomeço. Ou então, um começo que ela nunca teve, né? E começa de novo com entendimento que é o Evangelho e tudo mais, a grandeza de Cristo, da morte de Cristo, o peso da morte de Cristo lá naquela cruz por ela e tudo mais, pela remissão dos pecados. Então, quando a gente trabalha focado na nossa missão, que é o que a gente recebeu de Cristo, aí o entendimento disso muda tudo. Que o meu objetivo não é excluir as pessoas, mas é ensiná-las a viver esse padrão de Cristo, que também não é um padrão de perfeição, mas é um padrão de relacionamento com Cristo, né? A gente não vê a nossa comunidade como um nível superior, né? Vamos, né? Quem que pode aqui fazer parte da gente, né? A gente começa a tratar que tipo de roupa ela vai usar, a gente não se trata disso. A gente precisa ser bons modelos para a pessoa se espelhar na gente. E essa acho que é a parte mais difícil. A pessoa olhar para mim e falar assim, eu quero ser como esse cara, né? Acho que aqui que é o evangelho. Porque se eu realmente me pareço com Cristo e sou imitador de Cristo, as pessoas querem parecer comigo. Pô, quanto que a gente elogia o apóstolo Paulo? Porque o cara foi um excelente imitador de Cristo, aí todo mundo quer ser igual ao apóstolo Paulo, né? Mas eu tenho certeza que um monte de gente ainda não quer parecer comigo, porque eu não cheguei nesse nível. Graças né? a Deus. só aquela menina que te chamou de Senhor Deus, né? Aquilo foi inédito, né? Inédito. Ela Mas- confundiu o pastor com Deus, né? Tadinho. Você vê como mas a gente melhorou bastante o ensino da igreja, isso não está acontecendo mais. Era visita. Os membros da igreja te enxergavam da outra forma. Tá bom, né? Mas, assim, olhando a parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, você vê claramente que a gente vive uma luta interna. Porque, claramente, qual a noção do filho quando chega para o pai arrependido? Pequei contra ti. E a noção, seu filho, seu irmão que estava perdido, voltou e foi salvo. Mas muitas vezes a gente está vivendo na igreja como outro filho. A gente tem os nossos pecados escondidos, nossa forma de viver, não aparece tanto, parece que não magoa alguém. Mas a gente não experimenta a presença do Pai. Sair do meio da igreja, ser retirado, a importância só na vida comunitária, mas essa vida de presença de Deus. E que muitas vezes a gente não tem na igreja porque a gente está só aqui cumprindo tarefa. Só está cumprindo coisa. E aí você pensa, a pessoa mais importante da igreja, o melhor diácono, o melhor pastor, o melhor isso, aquilo, outro. Mas a gente esquece essa noção do Deus como Pai que Jesus fala. E se você for ver, quando a gente se recebe, eu lembro até hoje quando o Gui nasceu, não sei porquê, né? Mas quando você pega aquela figura esquisita, toda inchada, que nasceu, que tem que ser construída, embora já tenha nascido com as características dela, você percebe que vai ser um caminhar de lutas, vitórias, ensino e principalmente transformação de acordo com a comunidade que está inserida.
A gente tem esquecido, como igreja, dessa transformação e de receber as pessoas dessa forma. Muitas vezes a gente está exigindo demais dos novos decididos. Pastor, não está acreditando, ele fez isso. Aí você tem um cara de 70 anos na igreja que faz a mesma coisa e fala, não mexe com ele que ele é assim mesmo. Então, esse padrão didático de Deus, da família ser transformadora, vai nos dar sempre aspectos de disciplina quanto ao pecado. Eu sou confrontado com o pecado toda vez que eu vejo o irmão ser confrontado com o pecado, quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu vejo o erro alheio. Esses dias aconteceu alguma coisa e falei, pô, cara, eu fazia isso. Então, pecado na igreja, na verdade, a gente trata como se fosse alguma coisa que acontece de vez em quando para causar escândalo. Não. O tratamento do pecado, na realidade, ele tem que ser cada dia. Porque cada um de nós aqui tem o seu ponto fraco, e cada um de nós precisa ser trabalhado. Às vezes a gente faz isso de uma forma muito apaixonada, como se a gente fosse purificar a igreja. Na verdade, a igreja é purificada pela palavra. A igreja é purificada pela santificação. Desculpa te cortar, mas aí, até a minha fala, de repente, cai no sentido de que algumas pessoas usam mal, não no sentido de um modelo espiritual, mas um modelo de moralidade. Aí é um problema. Aí é um problema, né? Não, eu sou um modelo de moralidade. Aí o apóstolo Paulo não foi isso. Por isso que eu citei o apóstolo Paulo. E que ele é bem pensado disso. Sabe disso. A impaciência que ele tinha. E aí a pessoa quer ser autoridade porque ela se sente moralmente melhor que o outro. Né? Aí não está tratando pecado, aí não tem disciplina. Perdeu tudo. Né? Mas aí já vai para a origem do pecado. A origem do pecado sempre é a satisfação pessoal. Por que Satanás vai tentar o Adão e a Eva falando certamente sereis igual a Deus? Porque cada um de nós tem essa fraqueza. E muitas vezes o moralista é isso. E assim, o meu medo é que claramente que as pessoas extremamente moralistas, elas escondem alguma coisa na sua história e no seu caráter. E quando a gente tem essa noção do evangelho, mesmo que a gente vem falando, o pecado é uma coisa que é tratada cotidianamente. Tanto é que na ceia a gente não pede para os irmãos que tenham alguma coisa contra o outro, vai lá e dá um tiro no outro. A gente não pede isso. A gente pede para se reconciliar. A gente pede para as pessoas examinarem a si mesmo. E aí vem o negócio que você falou sobre confissão de pecado. Quando a gente se converte, a gente confessa que é de Jesus. Quando a gente está na ceia, a gente confessa que a gente está. E o confessar é concordar com Deus de que aquilo é pecado. E aquilo faz mal para a sua relação pessoal e que te afasta dele. Nossa noção moderna é que nada pode nos afastar de Deus porque a gente é o Deus. E a gente só é pecado aquilo que a gente concorda. Aquela cantora americana, Madonna, uma vez perguntaram para ela, você é cristã? Ela falou, sou cristã. E dos 10 mandamentos eu sigo este, este e este. Aqueles eu não sigo porque não são importantes para mim. Então a gente tem a gente trouxe isso para a gente. Mas ao mesmo tempo as nossas comunidades de fé são um pouco enfermas pelo pecado. E aí a gente não consegue ter esse tratamento de achar que as pessoas são transformadas. A gente deixou de crer no processo de santificação. E talvez isso aí seja um dos grandes parâmetros. Eu não quero ser parecido com Jesus. Isso vai me dar prejuízo. Eu quero ser mais importante que ele. Eu quero aparecer mais. Uma fala rápida sobre o que vocês comentaram é pensar assim, né? Se a gente for pensar em um dos mecanismos que a gente tem de alimento para uma comunidade é o púlpito, né? Semana a semana, enfim, alimentando a comunidade ali. A gente muitas vezes erra porque a gente apresenta pecado desprovido de graça ou graça desprovida de pecado. E eu acho que os nossos púlpitos precisam colocar as duas coisas sempre. Por quê? Porque quando você apresenta pecado, você traz consciência. Quando você apresenta graça, você dá esperança. E esperança de quê? De que é possível vencer pecado, mas não sozinho. O que a gente faz muitas vezes a gente apresenta as dificuldades da vida cristã, os pecados, e depois a gente incentiva quem está no banco a lutar com os pecados sozinhos. Aqueles que vencem esses pecados sozinhos se consideram agora o quê? Melhores do que os outros. Então, acho que o que a gente precisa é sempre o quê? É trazer para essas pessoas que, assim,
Pecado é uma coisa que é comum a nós. Todos nós pecamos. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos acesso à graça de Deus. Que é pela graça de Deus que nós somos santificados, perdoados e capazes de nos tornarmos modelos. Porque a gente, o quê? Essa graça nos mostra Jesus, né? Então, quando a gente vai apresentar um modelo moral para alguém, a gente não se apresenta, a gente aponta. Entendeu? É aí que eu acho que é o ponto. E aí a régua sobe. Exatamente. Sabe o que é engraçado? Logo depois que você vive uma época de extrema repressão, moralismo, você tem uma época de extremo libertinagem. Sim. Aí você vai para o texto bíblico, quando as pessoas falam, vamos pecar porque a graça de Deus se manifesta. Exato. Olha Vamos o erro da coisa. Não né? vamos deixar o negócio. A gente está mais ou menos aí. Sim. E a gente tem que entender o que é graça, tem que entender o que é manifestação, o que é superabundar a graça de Deus. É que ela nos confronta com o nosso pecado. Caso contrário, a gente só é coaching gospel. Exatamente. Caso contrário, a gente só está tentando fazer as pessoas viverem melhor. Exatamente. Caso contrário, a igreja é só um encontro aqui de aeróbica cultica, em que a gente diz que está adorando a Deus, mas está falando, como nos cânticos, falando mais sobre nós do que sobre Ele. É trazer para nós uma das coisas que, quando o pecado é confrontado, é trocar o caráter humano pelo caráter de Deus. E é esse o nosso objetivo e tem que ser o nosso objetivo com a igreja. Então, quando eu confesso, eu falo assim, olha, eu estou muito parecido com o Vanner. Eu preciso ser mais parecido com Deus e eu estou falhando aqui. E Deus me dá graça. Quando a igreja me confronta, ou quando um amigo me confronta, ele está me fazendo exatamente isso. Eu fico impressionado, eu até conversei com vocês individualmente, de que eu estou admirado como a gente não tem amigo. Porque assim, a gente tem feito erros que ninguém nos questiona. E a gente chega a falar, ninguém vai me julgar. E eu não estou falando de pessoas normais, assim, entre aspas. Sim. Mas eu estou falando de pastores, de líderes que são referência para a igreja. Pastor não é normal, não. Não é normal. Um bicho anormal. Se fosse normal, não seria pastor. Já que essa classe aí ela é mais complicada. Né? Sim. Mas assim, É o que sobra depois que tira os normais da história. Então. de quem você esperava que fosse referência, nós estamos nivelados por baixo. Nós não nos confrontamos. E por isso que a Bíblia diz que a gente deve confessar os pecados uns para os outros, não porque a gente tem que falar, mas a gente tem que confessar, informar, corrigir, confrontar em amor com misericórdia, fazer outra pessoa entender. Às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa vem num ambiente que as pessoas gritam normalmente, ela vai reproduzir esses fatores. Eu lembro que, quando eu era criança, meu pai fazia uma definição, nos referia a gente com uma palavra assim, que a gente nem sabia o que significava, eu não vou falar. Mas ele chamava a gente assim, era a cultura dele. E meu irmão foi trabalhar e falou a mesma palavra para uma pessoa, ele quase apoiou na empresa. A santificação também tem um fator de adestramento. Adestramento das nossas ações. Com certeza. E isso é tratar pecado. Eu acho que se traduz por isso, se você parar para pensar. Sim. Correção de caminho, né? Senhores, por último, cada um fala aqui de uma vez, começando com o pastor Wagner, mais uma dica mais prática, né? Diante de tudo aquilo que nós estamos falando. De repente, alguém que está ouvindo a gente aqui entende, está vivendo em uma condição de pecado, confessou o seu pecado, procurou ajuda, tem tentado mudar a sua forma de viver, mas ainda assim continua com aquele sofrimento por tudo aquilo que já viveu, pelas práticas que tinha, ou enfim, como é que a gente poderia ajudar? Como é que vocês diriam para alguém que precisa, não é aceitar o perdão de Deus, mas talvez reconhecer que foi perdoado? Eu acho que assim, existem alguns pecados que são pontuais e você se liberta deles muito fácil. Só, eu não quero mais fazer isso e pronto. Para algumas pessoas, algumas situações também são fáceis de libertar. Tem gente que fuma, puxa vida, o fumo é uma coisa muito difícil de você se libertar. Segundo os cientistas, o pessoal, os médicos, os pesquisadores, é mais fácil libertar da maconha do que do cigarro comum, né? Então, assim, mas tem gente que fala assim, a partir de hoje não quero mais, e o cara nunca mais pega um cigarro. Maravilhoso, graças a Deus por isso. Nem quero entrar no mérito aqui, se isso é obra de Deus, se foi uma firmeza da própria pessoa, mas tem pecados que a gente se liberta rápido e pecados que não. Então,
acho que é muito válido a pessoa ter consciência daquilo que ela pode, daquilo que ela consegue, daquilo que ela quer fazer, por causa de um relacionamento com Deus, da santidade de Deus, de aproximar-se do padrão de Cristo e tudo mais. E saber que algumas coisas ela vai precisar de ajuda, e é convívio com seus irmãos. Eu acho que por isso que o apóstolo Paulo fala, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando ele admite suas fraquezas, quando ele não está preocupado com a sua imagem, ele se apresenta, ele se entrega, simplesmente assim. Ele entende, cara, não vou sozinho, não vou conseguir ali eu não sou forte. Pronto, é aí que vem a força de Deus, é aí que vem a orientação, aí que vem a admissão de que realmente precisa de algo maior do que ele. Então entra a palavra de Deus, entra o Espírito de Deus, entra a comunhão com os irmãos. Então, essa admissão, admitir essa situação de que ele tem coisas que ele não vai conseguir, ótimo, vamos caminhar juntos. E uma igreja madura, tendo seus líderes, começando do pastor, dos seus irmãos, dos grupos familiares, aquela coisa que a gente se encontra com pessoas e o grupo está preparado, amadurecido para receber pessoas com suas fraquezas expostas. Cara, isso é maravilhoso, porque aí os irmãos serão tratados. E outras fraquezas serão expostas ainda que no passado. Então alguém vai chegar para mim e começar a confessar os seus pecados, eu vou dizer, olha, graças a Deus, que bom, agora você está permitindo, né, ser tratado, ser acolhido. Isso não significa que nós todos não precisamos de ajuda. Então é gostoso a gente poder trabalhar nesse sentido. Então acho que são duas coisas importantes. A gente está numa comunidade onde as nossas fraquezas são vistas do ponto de vista relacional como importantes de serem compartilhadas, mas para um bom relacionamento, para que haja disciplina, para que haja tanta prevenção que o pastor Bruno falou. Então, quem vai ajudar a cuidar para eu não cair de novo? Né? Quem vai ajudar a cuidar para eu entender o padrão de santidade de Deus, para reconhecer que algumas coisas são pecado e que elas estavam comuns na minha vida? Eu faço discipulado com pessoas muito queridas, mas eu vejo algumas coisas se repetirem, e por mais que eu já tenha dado algumas dicas, tratado algumas coisas, não houve mudança. Então, assim, eu sei que eu preciso insistir mais, mas eu não posso falar assim, eles não querem nada, né? Não, e eles também ainda não admitiram, isso é um erro que eu preciso tratar. Então, quando a gente chegar nesse ponto, aí eu acho que é legal. Aí é uma comunidade, como também a gente estava falando sobre os pastores. Quando as máscaras da gente caem e a gente se mostra nas nossas fraquezas, ali é tratamento. O médico não vai conseguir fazer cirurgia se não arrancar toda a roupa da pessoa ali, limpar tudo, tirar toda aquela sujeira. Isso dói, isso tira pedaço. É um tratamento, né? E é mais ou menos isso na vida espiritual também, eu acho. Então a pessoa tem que entender que ela tem um processo para passar. Alguns mais pontuais, alguns a longo prazo. Tem casos que, assim, a pessoa precisa ser tratada e não vai ser só uma conversa com o pastor, não vai ser uma oração, Senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Ela tem que entender, e é essa a diferença da gente tratar como moralidade e a gente tratar como relacionamento com Deus. Porque um relacionamento cresce a cada dia. Como eu com a minha esposa. Tem coisas que ainda minha esposa chega para mim e fala assim, poxa, mas eu queria que você não fizesse mais desse jeito. Eu não estou traindo ela, não estou criando um problema sério com ela, mas ainda assim ela se desagrada comigo. E eu poderia melhorar isso no meu relacionamento com ela, né? Por isso que eu acho que Hebreus fala tanto da questão do pecado como daquilo que te amarra, aquilo que te prende. Então a gente não corre a carreira que foi proposta, Hebreus 12, 2, né? Então, a gente entender que tem um processo para seguir, que a gente precisa de ajuda. Então, tanto aqueles que já estão na comunidade maduros, de receber esses irmãos nas suas fraquezas, de tratar juntos, usando essa autoridade de Cristo, da palavra de Deus, e sermos iguais. Somos todos pecadores, mas amamos a santidade de Deus. Então não queremos amar mais o pecado, vamos nos libertar do pecado, vamos tratar isso. Então, aí entra arrependimento, aí é mais natural até. Aí a pessoa vai lá e fala, então, eu não quero mais viver nessa vida, ótimo, vamos viver outra vida então, né? Aí ele tem em nós modelos para seguir, porque ele vai aprender com a gente, olhar para Jesus, ele também não sabe, a única coisa que ele enxerga é a gente. Então ele olha para a gente como pessoas que olham para Jesus, ele vai aprendendo aos poucos. Então ele vai aprender com a gente como que a gente ora, como que a gente trata os nossos pecados, ele vai olhar para a gente como que a gente olha a palavra de Deus, qual a base da nossa fé. Então
quanto a palavra de Deus é base para a nossa fé, o quanto a nossa opinião, né? Eu sei de pastores que falam muito bonito, assim, as experiências, como ele expressa, é um sentimento tão gostoso, mas você vai procurar a base, cadê a base bíblica? Estou meio perdido. E a gente precisa ter isso como fundamento. A Bíblia tem que ser a base para a gente tirar e aprender dali. Então, os que chegarem, eles vão chegar e aprender conosco. Eles não vão ser super-heróis e não vão ver a gente como super-heróis ou super-santos, né? Super-crentes. Mas vão ver na gente pessoas que olham para Jesus e eles vão aprender a olhar para Jesus com a gente também. Eu acho que são processos. E não dá para a gente colocar isso como uma coisa igual para todo mundo. Cada um é cada um. Eu tenho até dificuldade, aproveitando aqui minha fala, já que vocês ficaram tão quietinhos assim. Estou parecendo até uma pessoa importante falando aqui agora. Mas eu vou confessar agora, vou aproveitar. Mas assim, é muito comum as pessoas perguntarem para mim, pastor, o que você acha desse pecado? Gente, depende. Vê em que situação. Quem cometeu esse pecado? É um líder da igreja? Tem um peso. É alguém que chegou agora? Tem outro peso. Para tratar um pecado desse num líder é uma coisa. Para tratar um pecado desse com quem está chegando agora, o coração disposto a abandonar tudo por Cristo, é outra coisa. Então, assim, caso a caso, o amor dos irmãos, o amor do pastor para cada caso, ainda que pecado é sempre pecado, todo pecado gera condenação, mas, por exemplo, Jesus fala, Deus vai explicar no Antigo Testamento que para eles alguns pecados são abomináveis. O texto bíblico vai falar que alguns são para a morte. Então, tem pecadinho e pecadão? Tem. Tem. Alguns que tem pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, tem pecadinho e pecadão? Tem. Mas todos eles geram condenação. E a gente precisa tratar eles nas suas diferenças. Quem, quando, porquê, como. E esse é o trabalho da liderança da igreja, dos irmãos que são maduros, de tratar cada pessoa, e não tratar um caso geral, sair excluindo, coisa assim. É o tratar. E a pessoa entender que é o processo dela. E ela se espelhar nos outros daquilo que eles estão alcançando, mas não fazer disso uma doutrina. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não. É a gente tratar caso a caso, porque é um relacionamento com Deus, né? E tenho dito. Amém. Chegou alguém aí para levantar a mão agora? Queria aproveitar, se você está pensando nisso agora, levanta a sua mão. Há uma característica no pecado que a gente às vezes esquece. Quem vai ouvir a gente aqui vai ter um risco de achar que a gente é ou muito liberal ou muito legalista. Depende da frase que a gente disser. Mas a grande realidade é que o pecado traz prazer. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Só que ao mesmo tempo que ele traz prazer, depois traz arrependimento, traz problemas relacionais, traz tudo isso. Nós vivemos uma fissura de uma sexualidade muito aflorada na nossa cultura, que parece que o único pecado que é sexualidade, né? Mas, como o Gui disse no começo, roubar mão, falar mal, desviar recurso, parece que não traz nenhum problema. Não é tão grave. Não é tão grave, né? A gente não estou roubando, não estou matando, não estou me prostituindo, sabe essa frase que normalmente utilizam? Mas eu lembro do José lá no Egito, sozinho, longe de todo mundo, longe da igreja, não tinha nenhum diácono por perto, não tinha rede social, não tinha mídia. Alguns dizem que se tivesse mídia social na época dos nossos pais, eles tratariam a gente de forma diferente, como falam hoje. Mas o homem sempre foi o mesmo. E o que José usou de aspecto naquele momento é fugir. Fugir. Às vezes a gente vai ter que deixar de fazer coisas, vai ter que deixar de ir para lugares, vai ter que deixar de andar com algumas pessoas. Isso parece conselho de vó, e os conselhos de vó são bons nesses pontos. A gente esquece da nossa responsabilidade das ações que nós temos que tomar. Ao mesmo tempo, a gente às vezes vive fissura por causa de alguns problemas que a gente tem. Então a gente parece que só vive para falar daquele pecado, para falar sobre aquela situação. E é interessante, quanto mais você fala em determinado tipo de pecado, mais te dá tentação. Então, assim, o fugir é fugir justamente disso. E mais, através dessa fuga, melhorando, a gente começar a viver e experimentar a presença de Deus. Viver e experienciar o Deus que habita em nós, o Deus que nos salva.
experimentar a nova vida que Ele dá. Eu acho engraçado que, com o tempo, a gente esqueceu, quando era recém-convertido, a gente falava em vida abundante. A gente deixou de falar disso, da abundância de vida que a gente tem em Jesus. A gente está vivendo uma vida que a gente tem problema, tem, mas ela pode ser abundante. A gente tem problemas na nossa vida, por exemplo, morte, dores, desemprego, nosso time de futebol perde 2-0 para o Corinthians, que é coisa do inferno. A gente... Já acabou com o clima da mesa. Eu vou embora, gente, eu vou Você embora. estava bem. Aí Queria lembrar essa supremacia. Você está envaidecendo o homem. Exatamente, mas o orgulho natural. precede. Mas assim, a gente sempre vai ter momentos na vida que a gente vai olhar para a gente e vai falar, pô, não dá. Mas sempre existe um Deus que fala para a gente que dá, que está nos acolhendo como Pai. E aí a gente vai ter momentos de fazer escolha. Ou a gente escolhe continuar comendo a comida dos porcos, e nada quanto a ver porque Palmeiras tem mundial, mas... Fazer ensopado de cabeça de porco, Sim. é isso? Mas a gente esquece de viver essa presença, entendeu? Esquece de viver o Jesus em nós que é transformador. Judas estava do lado de Jesus, não foi impactado pela vida dele. Os reis e todo mundo que viu os milagres de Jesus e abandonou ele. Talvez a gente tenha que fazer que nem o filho pródigo, falar que Jesus é mais importante para nós e a presença ao lado de Jesus é mais importante de qualquer comida de porco que a gente esteja comendo. Porque com ele, o mínimo já é muito melhor. Sim. Talvez voltar a olhar para ele. Sim. Continuar lutando, mas olhar para ele. Eu acho que você foi no ponto onde eu colocaria. Assim, né? Alguém está lidando com peso de culpa, mesmo depois de todos os processos de orientação que a Bíblia dá para a gente lidar com o nosso pecado, essa pessoa ela precisa alimentar o seu coração da revelação do Senhor. Né? Eu não falo revelação do Senhor, não a Bíblia em si, mas quem Deus é. Né? Porque, geralmente, a gente se esquece disso, assim, nosso coração, ele é marcado por um desejo ou por meritocracia. Então, a gente, quando comete um pecado, aí recebe orientação para se arrepender, a gente se arrepende, a gente ora, a gente confessa, etc. E ainda assim sente aquele peso de culpa, é porque a gente ainda está operando as normas da meritocracia. Ou seja, eu não estou me sentindo digno ainda, eu não estou me sentindo pronto ainda, eu não estou me sentindo preparado ainda para me tornar apto para poder continuar a vida. Isso revela muito do quanto a gente é seletivo quanto ao quê? A aplicação do Evangelho à vida. A gente aplica o Evangelho para ser salvo, mas não aplica o Evangelho para ter consciência de que você é salvo nos momentos que você precisa disso. E lembrando aqui, o salmista ele faz algo que eu acho que é uma orientação que nós precisamos, por mais estranho que talvez seja. Prega para você mesmo. Por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu Deus, sempre louvará. A gente às vezes precisa assim, se convencer de si mesmo. Você é perdoado. Você tem a graça de Deus sobre você. Você tem o Espírito de Deus sobre você. Então, para uma pessoa que ainda anda com peso de culpa, mesmo diante de tudo isso, ela precisa disso, do Senhor. Ela precisa aplicar o Evangelho, ela precisa pregar para si mesma. E aí a graça de Deus ela opera independente de nós. Né? Ainda mais se há a aplicação e o desejo que isso ocorra, Deus é gracioso em poder fazer isso em nós. Né? Eu caminharia por aí. Muito bom. Senhores, obrigado. Obrigado pelo papo. Você acompanhou até aqui. Esperamos que tenha sido bênção para você, para a sua vida. E como sempre, deixa aquele like seu aí, diz o que você achou. E em breve estamos juntos de novo. Até mais.